Eu, não- eu não tô sabendo me explicar direito, porque minha cabeça não tá boa hoje, não. E aí, eu acho que é isso, gente. Eu não entendi muita coisa do livro. Não achei ele, tipo, terrível, mas por eu não ter conseguido entender, eu não consegui me conectar com o livro. Eu acho que é por isso que eu não gostei. Assim, eu não tenho muito o que falar sobre, porque eu realmente não entendi. E a única coisa que eu queria saber é que aquilo que eu falei, se é uma lenda local, era para ser um conto, uma lenda local dessa cidadezinha que se passa o livro. Só isso. Tá. Pera, estamos escutando? Então, né? Sim, Marlon, pode falar. Tá. Se era uma lenda local da cidadezinha, não necessariamente. Só que será de uma lenda mesmo, por uma questão de como o texto é escrito, só por questão de gênero mesmo, gênero textual. Mas dentro do livro dá para se dizer que ela existe. Acho que é isso, a melhor resposta que eu posso dar. No livro pode dizer que ela existe, e aí o livro fala um pouco sobre a história dela. É isso. Aí a lenda serve para contar a história dela, a origem e tal. Porque lenda tem uma ideia disso, né? Ah, você vai contar a lenda de alguém, vai contar então a história dessa pessoa. Como é que é a história da bruxa? Eu começo a narrar. Mais ou menos isso. Então eu conto o início dela, como É, é que ela. Marlon, É eu isso. acho que ela não estava naquela reunião onde você falava. Eu acho que foi um outro livro que existe, a Bruxa Nicásia. Eu acho que é por isso que ela está um pouco deslocada, que não conseguiu entender. Pode ser também. Lá Então, tinha mais explicar. Não sei também. Acho que dava para entender mais ou menos também. Começando daí, não chegava a confundir muita coisa, não. então, pessoal, para quem leu o livro da semana, ele é contando a história de um personagem que está dentro que é de outro livro do Marlon, só que no caso é esse personagem, Isso. só ele aí, ele especificamente. Se tu quiser dar uma introdução, introdução não, um resumo sobre o outro livro para que o pessoal possa entender um pouco mais sobre essa personagem, Marlon, seria uma boa. Tá. Ok, resumo do outro livro. Basicamente, o outro livro ele é um livro com vários gêneros textuais, assim, uma loucura na cabeça. E aí eu começo a contar uma história só, a partir de vários gêneros diferentes, justamente para trazer uma ideia de que você está sentindo, você vai sentir várias coisas diferentes, com várias perspectivas diferentes. E aí você vai tendo vários gêneros textuais. Vários POVs também, vários pontos de vista diferentes para contar uma história só. Basicamente a história é o que está no segundo capítulo daí, que é a história dessa bruxa, que ela sofre um bocado por conta das enchentes da cidade, e aí ela tem que sacrificar o destino, a vida dela por um novo caminho, vamos dizer assim, né? E aí ela acaba então tomando esse tipo de rumo. Aí agora, ela se torna então essa bruxa que a gente conhece. E aí eu queria só opiniões mesmo por conta desses capítulos que eu tinha escrito, que eu não sei se tá legal ou não. E aí eu falei, gente, tá, vamos ver se o povo acha, o que o povo acha dessas partes do capítulo. E aí eu coloquei para vocês lerem, falando somente sobre a bruxa, porque o livro vai além e vai contando outras histórias depois. Aí conta a história do marido e da menina lá, que é da filha dela. E aí eles contam, então, esses três aí. O livro, ele tem, por ser ter poesia, obviamente, ele vai ser meio pessoal também, então tem coisas que eu vivi, que eu acabei colocando no livro, e são coisas pessoais minhas também, então é bem difícil, assim, falar dele sem não falar de mim junto. Então, tem coisas que estão aí no livro que eu passei, tá?
tá aí. E é complicado, né? E também tem coisas que eu não passei, né? Obviamente, eu nunca encontrei um toró e nunca transformei alguém em boi. Assim, assim, né? Em corno, enfim. É, então, assim, tem coisas minhas que eu acabei, então, transformando em outras coisas a partir da visão de outros personagens, tá? Então, basicamente, é isso aí. Eu utilizei, então, outras vivências. É uma pena, né? Uma pena. Então, eu usei minhas vivências, assim, para contar uma história, ou às vezes uma indignação minha acabava se tornando uma história, uma poesia, e aí acabo utilizando, então, esse alter ego meu, ou a própria bruxa, eu sou muito a bruxa de Cássia, tá? Muito ela. Eu uso, então, esse alter ego da bruxa de Cássia para aglutinar, então, essa poesia que eu escrevi, para que ela, então, se torne parte de um todo, de uma história. E aí, então, o livro é praticamente um grande diário, só que metamorfoseado em outras histórias que quem lê não vai sentir. Talvez não sinta tanto, mas para mim você fala, vixe, isso aqui eu lembro por conta de tal coisa. O livro tem várias referências também e tal. E acho que é isso. Uma coisa importante para contar, por exemplo, é que o livro ele foi construído em cima de uma gatinha minha, que eu gostava muito, tá? Que chamava de Zizi. E aí eu cuidava dela como se fosse uma filhazinha minha. E aí ela acabou morrendo e tal. Então o livro tem muito baseado nessa relação que eu tinha com a minha gatinha. Eu construí o livro muito nessa base. Ideia de pai, filho. Vocês vão ver que tem muita coisinha assim, né? Relação afetiva entre mãe e filha. E aí eu acabei utilizando isso daí pra. Enfim, é isso. Marlon, uma coisa que eu gosto muito quando você traz tuas obras, esses teus livros, é porque por exemplo, quando você traz os poemas também, eles são bem profundos e dá para notar que mesmo de uma forma subliminar, tem uma parte sua ali e que é bem delicada. Eu já coloquei essa imagem porque, tipo, é interessante que eu acho que esse é o segundo livro teu, se eu não me engano, e você adiciona essas imagens. Eu me lembro que o outro foi você quem fez, esses daí também? Não, esse daí foi minha irmã que fez esse. Esse aí foi minha irmã. Eu acho Não, bacana. eu não tenho um capricho pra esse ponto, não. Deixa eu desenhar. Eu falei, vai, minha filha, desenha. Ela desenhou. Eu achei muito Continua. bacana, eu gostei bastante. Na verdade, eu gosto bastante porque traz um ar mais dinâmico. Eu acho que o último livro que eu fiz uma leitura assim, que era nessa pegada, que tinha a história e tinha a ilustração, foi os livros das Crônicas de Nárnia. Eu sei que eu fiz a leitura do primeiro, fiz a leitura do segundo, tipo, não, parei na metade do segundo, porque assim, não foi uma leitura que me pegou tanto. Eu não gostei muito dos livros das Crônicas de Nárnia e me julguem. Vou fazer aqui umas perguntas, porque como é o nome dela aqui, deixa eu dar uma olhadinha. A Marjorie mandou umas perguntas, porque infelizmente não pôde participar. Esse nome vem do ex-BBB, do ex-BBB Nicásio. Ela está perguntando se o nome da bruxa Nicásia vem do nome de um ex-BBB. Nicásia. Bruxa Nicásia, ela realmente existe essa lenda dela. E ela tem coisas parecidas. É caso da fanfic. Tem coisas parecidas ali na história. Tipo, ela controla realmente o rio. Só que ela é capetada. Ela cria enchentes, na verdade, na história original. Aí eu modifiquei para ser uma boazinha da história. E aí existe mesmo essa lenda da bruxa Nicásio. É isso. Bacana. Sobre essa lenda, você pode falar um pouquinho sobre ela? Eu acho que eu nunca ouvi falar, não. Nossa, ela tem realmente, também tem, se não me engano, capangas com
que é umas corujas com cabeça de gente também. Ela tem. E eu não lembro direito, ela controla, ela cria, tem criaturas no rio também que ela acaba cuidando. E ela assusta lavadeiras do rio também. E aí teve um dia, se não me engano, ela acabou jogando uma maldição na cidade e aí criou uma enchente bem grande. Só que ela depois se lascou depois que ela foi levada na enchente. Acho que é uma coisa assim, eu não lembro muito bem da história, não. Mas o nome e tal, tem a identidade é bem parecida com a lenda original. Só que aí eu olhei e falei assim, vou modificar. E eu modifiquei pra virar isso daí. Então acabou virando essa loucura. Bacana. Bacana. Só um instante, viu? É uma fanfic. É, bem elaborada. Vamos lá. Trocar pau mandado por cervo. O que é as tanajuras? Trocar pau mandado por cervo. O que é as tanajuras? O que é Tanajura? O que é as tanajuras? Para mim, tanajura é um besouro, não? Basicamente isso aí também. É uma formiguinha muito bunduda. É E isso. aí ela aparece em época de chuva. Tipo, vai começar a chover, chove Tanajura. Sim, elas são até maiores. Aqui na minha São até cidade maior tem assim. uma formiga. Uma formiga preta do popô grande. E Sim, ela Só realmente que, eu se eu tinha. não me engano, a questão da Tanajura, eu não sei se a Tanajura que é alada, eu não sei se é isso, só ela que tem asas, uma coisa assim. Eu que Aqui tinha. na minha cidade não chama assim, não. Aqui as formigas que têm asa é só formiga mesmo. Mas a tanajura mesmo, é a formiga bem pretinha, Da grande com rabona. cacete. E tem o popozinho dela imenso, tipo, maior que o corpinho dela mesmo. Todo o Eu que dei, corpinho, com as patinhas, ele é bem gordinha nessa região. É assim que a gente chama. eu que dei uma Uhum. viajada, mas é mesmo, é a formiga da bundona, a É tanajura. da bundona, e aí ela tem umas asas também. Aí o povo conta essa história. Se aparece uma Tanajura, é porque. Tá aparecendo uma Tanajura é porque vai começar a chover. Aqui também, quando ela começa a aparecer é por causa disso. Sim, porque os formigueiros delas, como elas são bem gordinhas, assim, os formigueiros dela, quando vai chegando a época de chuva, o formigueiro enche de água, ele meio que alaga, né? Aí fica meio que inviável para as formiguinhas ficar passeando por ali. Então elas começam a andar pela rua. E é geralmente em época de chuva que isso acontece. Se eu não me engano, a Tanajura, ela é a rainha também do formigueiro. Não sei se vocês sabem. Mas se não me engano, é isso mesmo. Ela São que é rainhas do formigueiro. Rainha do Não, formigueiro. ela sai para criar um novo formigueiro, se não me engano. Ah, tá. É por isso que ela sai em tempo de chuva. Se não me engano, é isso. ela chega, É a bichinha. ela É chega pra triste, porque. matar, que ela é dessas. Isso. É Vamos lá. triste, pô. Faz comida. Oh, meu Deus do céu. Matou trilhões de formigueiros. Trilhões de Sim, formigas só matando uma rainha. tem uma, O povo tem uma, faz farofa tem uma da tribo bundinha indígena dela. que come. É, Essa né? aí ficou Tranquilo. estranho, viu? Esse aí ficou estranho. É, tem uma tribo indígena que come mesmo, a Tanajura. Vamos para a próxima pergunta. Marlon, poderia adicionar uma explicação da origem do toró? Ai, não sei, não sei. Não tem nada falando sobre a origem do toró, não. Ele existe. Aí, vou meter o nervoso. Que isso? Foi? Não tem, não. Ai, não sei, acho que não cabe na história. Eu acho que ia desvirtuar um pouquinho. Poderia ter escrito uma coisa sobre a origem do Toró? Talvez, mas acho que talvez não tenha necessidade, não sei. E eu não tenho cabeça também para criar uma origem para ele. Sei lá, ele é Eu um acho que bicho, trate desvia um como se pouco fosse um animal. do foco.
Eu acho que também, se eu colocasse. Se fosse um outro texto, talvez, um texto diferente, um novo, né? Sobre o Toró, talvez. Mas nem acho que nem isso também, acho que eu não teria a cabeça para mexer um pouco sobre o Toró, assim, tipo, que seria Mas ele. o Toró também foi uma lenda que você modificou ou você criou ele, tipo, Eu 100%? criei 100%. 100%, 100%. Eita, então Tudo. seria muito bom depois você, pelo menos, ou se não fazer um conto à parte falando um pouco sobre o Toró, porque, como foi uma criação sua, acho que pode aguçar a curiosidade do leitor. Acho que vale a pena, então, escrever só um continho Eu, sobre o a- Toró. eu acho que como foi você mesmo quem criou, seria bacana. Uhum. Gente, Só que faz sentido. Sim. gente, eu vou descansar agora, tá? Não tô bem, não. Tá certo. Vai lá, mulher, vai lá. Beijo, meu amor. Beijo, boa noite, gente. Bom debate pra quem vai ficar, tá? Tá Até o próximo. Beijinhos. igualmente. Beijo. Tchau. Agora sim, podemos meter o pau. Tô brincando. Tô brincando. Onde é que nós estávamos? E vamos lá, Brasil. O que é geringonça? Nossa, tem uma palavra excelente que a gente usa muito aqui, por aqui. Não tem muito a explicar, não. Geralmente é confusão. Ou se não, uma coisa que é bem. Muito tá louca. Uma Uma Gente, coisa. use coisa o horrível. geringonça como confusão. Ou se não, Geringonça eu Sim. uso tipo como sinônimo da palavra treco. Pega esse Eu treco, também. essa bodega, essa merda aí pra mim, faz favor. Pior que, É ai, tipo, ó, é algum pesquisei objeto e aqui. tal. Matheus, Pesquisei. você apareceu, Matheus. Geringonça. Oi? O que pode ser? É algo mal feito ou funcionamento precário? Pode ser as duas coisas, então. Eu Nossa. vejo Gente, muito por isso, assim. normalmente, não sei, é porque aqui a Um gente usa mais treco, como uma se coisa mal fosse feita. Eu vejo assim. um negócio. Sabe quando você Paterna. não tá lembrando o nome de alguma coisa, sua mãe vai lá e fala assim, pega aquele negócio ali pra mim? Então, é geringonça, é um trem assim. Tu Né, usa como mãe? treco? Ah, Deixa eu perguntar aqui, que pera. coisa. Que pra você, geringonça é o quê? A palavra geringonça, o que ela significa? Significa alguma coisa assim, um trambolho. Um trambolho, uma coisa assim. É um Trambolho é treco, não ótimo. é? Tô sentindo que o negócio tá É dificultando. a bodega, não é? Não, é tipo, É um um trambolho, é um trambolho. treco, É é um alguma trem coisa. É um assim. objeto. Sim. Não, é um objeto que não é exatamente o objeto certo para se fazer determinada atividade, mas é um objeto que a gente Pode utiliza. ser também. Pode Meu ser ponto. também. Eu Enfim, vejo isso aí. É uma eu coisa também. mal feita. Gambiarra essa foi boa. Luísa, Sei o quê, Amanda, que você ia falar aí? tu falou bodega, foi? Isa? Foi. Mas bodega pra você é o quê? É a mesma coisa que treco. Pega Não, essa bodega aí pra mim. É assim que a gente usa pois, aqui. pois aqui no Nordeste, bodega é um comércio pequeno. Por exemplo, fulano vai comprar um negocinho ali na bodega, aí é tipo um negócio, é menor do que um supermercado. Mas geralmente é utilizado com um tom pejorativo mesmo. Ah, Quer dizer, aqui na Bahia a gente Isso usa com um mesmo. tom pejorativo. Sim, exatamente. Essa geringonça aqui é tipo assim, entendeu? É, Tem tipo, É um essa treco que não bodega. funciona. É assim. algo que não é mal feito. É, um Algo mal negócio feito. Eu assim. vejo assim. Enfim. Ei, Matheus, sim, voltando pro que o Matheus estava perguntando. Matheus só esperou alguém correr, Matheus, pra falar. Ah, não, pô, eu tava terminando algumas coisas aqui, aí eu saí É, agora pra parar. tô ligado. Não, mas assim, vou até comentar sobre isso quando chegar a minha vez. Certo, certo. Vamos lá, Brasil. Temos mais questions para que o nosso querido Marlon responda. Aqui tem outro. O que é moléstia? Eu acho que moléstia é uma coisa que a gente tá com raiva e fala, isso é uma moléstia. Pode ser doença também. Pode ser doença Sim, também. É doença uma coisa também. ruim. Isso. É algo ruim que tá acontecendo com alguém.
uma Isso, tipo, tô com a moléstia, moléstia hoje. doença. Isso, tô com a moléstia. Tá mal. Aqui a gente fala assim, fulano, tu tá com a moléstia dos cachorros, é? Tá entendendo? Por exemplo, Eu fulano, falo assim também. Já ouvi falar assim, a véia, a mãe da minha mãe falava demais isso daí. Depois eu dou boa noite pra todo mundo direito. boa noite, já, Boa Brasil. Boa noite. noite, Cheguei já. atrasado, desculpe. Não, mulher, relaxa, Tranquilo. vamos continuar. Onde é que nós estávamos, assim, na moléstia dos cachorros. Pois é, meu filho, pois às vezes até eu Mas tem falo, cachorro, moléstia dos cachorros. Hã? tipo, calazado, fala? Isso. Só que a gente fala Ah, quando tá com raiva, isso é a moléstia dos cachorros, isso é a febre bubônica. É isso, entendi. pelo menos assim, evitando um pouco de nome feio, só que falando assim de uma forma bem. Então, vamos continuar. O que acontece com a filha da Nicássia enquanto ela vai correr pelas matas? Minha gente, ela fica esperando a mamãe voltar. Diga aí, Marlon, o que é que Sei, acontece? não sei. Não tem muito o que falar, não. O que acontece? Não acho que chega a ser também não um detalhe que precisava ser acrescentado também, não sei. Tipo, não chega a ser um furo. Não sei, tipo. Cara, eu ia falar sobre isso também, só que, assim, eu Não, ia tipo. falar a minha interpretação, porque à medida que a Tu gente acha que vai foi o lendo, quê? não sei, é porque, tipo assim, à medida que a gente vai lendo lá e fala assim que a Nicásia, ela andou por 3 dias e 3 noites. Nessa hora, né, quem tá acostumado a ler livros, tipo, com romance, com fantasia, eu, por exemplo, que eu leio fantasia, tem que ter todos os detalhes ali, porque a gente tipo, a gente fica teorizando, criando teoria, tentando ligar os pontos. Verdade, pior que é mesmo. Então, todos os detalhes são importantes, né? A gente não consegue ficar Uhum. ignorando esses detalhezinhos. Então, quando chega nessa parte, eu também perguntei, uai, e a filha? O que aconteceu? Quem alimentou a criança? Ai, não sei. Mas, gente, ela foi dar um Noites? periquito pra outra pessoa, vocês não viram, vocês não leram o bagulho, não? Ela A foi dar o botava na periquito e aí acabava com a medição da menina? Oxe, Que Mas é querida, você não viu. Mas é porque ela foi procurar a mãe lama. Ela procurou durante 3 dias, 3 noites. É o que eu tô falando. A criança ficou com quem? Fiquei desse jeito, entendeu? com Só Deus. que. Tem É o os mundo, moradores da é o mundo cidade, ela é fantasiano. líder, né? Tipo, É ela é porque líder, né? eu Então acho talvez que. tenha ficado com um dos roceiros. Não Com sei. certeza. Porque assim, eu acho que como é uma lenda, eu acho que não tem a obrigação de ficar dando os detalhes, sabe? Tipo, Não né? precisa. Então, Necessidade, sabe? De explicar onde é que a filha se enfiou. Não Fiquei ficou, perguntando, ficou com fiquei, algum mas não tinha padrinho, alguma necessidade. madrinha e tal. Sim, tipo, gente. não é uma coisa tão conflitante, não, verdade. Olha, é o Se seguinte, fosse, assim, se fosse realmente, se eu pegasse esse conto, essa lenda, e fizesse um livro todo para ele, que até dava, só que era meio enrolado, mas até dava para fazer um livrão só dessa lenda, assim, aí eu deveria contar detalhes titim por titim, tá? Concordo. Mas essas coisinhas assim, não chega a atrapalhar, não. Você só pensar uma vez, só. Se forçar um cadinho assim, talvez ela ficou com os moradores, já que ela era líder, né, do movimento. eu também Pode achei que ser. não prejudicou em nada, não. Inclusive, eu ia até falar agora para a Isa. Isa, peraí, deixa eu tentar lembrar, porque eu tô com a memória ruim, muito estresse na minha cabeça. Sim, Você não Isa. tá de férias, mulher? Oi? Você não tá de férias? Tô de férias, mas estou próxima a voltar por inferno. Domingo, eu poderia muito bem estar em minha casa, linda, maravilhosa, sexy e sensual, mas vou estar onde? No meu trabalho No quinto dos degradante. infernos. Isso, olha, você resumiu tudo, amei. É desse jeito, você disse tudo. Olha, É não sobre isso e tá tudo bem. não, bem não tá não, mas vamos lá. Isso não Mas tá nada bem. é um tópico sensível, né? Um tópico sensível, mas vamos continuar, que é isso. O que acontece? A Nicássia cuidou da filha dela
E você sabe, né? Ela é bruxa ali, já estava com contato com os gatos. E gato faz o quê? Depois de 2 meses, quando o menino. 2 meses não, uns 4 meses, quando o gato já tá grandinho, já sabe comer, já sabe caçar, faz o quê? Vai lá, meu filho, vai viver tua vida, que esse é o momento. E vai embora, meu amor, para cruzar. Ela foi para onde? Para mata. Fazer o quê? Cruzar. Você. Tem que Meu entender. Deus. Tem que Meu Deus. Faz sentido, faz sentido. Já vi muito Mas vídeo de gato cuidando de neném. Os Então, gatos chegou ali, quando eles viram que os filhotes chegou o quê? Aos 4 meses, já chegou a maioridade, já dá para viver a vida, vai viver a vida. E o gato vai fazer o quê de novo? Vai acasalar para reproduzir. É o ciclo. ai, ai, meu Deus. Vamos lá. O que é o cândicos da gema? Cândicos da gema. O que é o cândicos da gema? O Cântico da Gema. Cânticos da gema. Foi encontrar o trecho que fala do Cântico da Gema. Hablas aí, Marlon, Cadê? toda a tua voz. Pera aí. Os Cânticos da Gema e da Guela. A ideia de gema no livro é muito bem. Eu falo um pouquinho. Gema eu acho um negócio muito fragilizado, assim. E aí, história fácil, então eu penso numa ideia de fragilidade. E a gema, ela acaba sendo um ponto importante, assim. Acho que é mais um sentido figurado mesmo, não necessariamente a gema do ovo cantando, não é bem isso também. Mas só uma ideia para explicar a fragilidade, só isso mesmo. Então tá bom. E também uma ideia de renascimento, né? Nutrição, para pensar, pense. Cara, teve uma vez que eu tava fazendo ensino médio, aí eu fui fazer um trabalho, eu esqueci qual era o nome do trabalho, mas eu acho que era um trabalho de português que falava de obras de arte. Aí teve uma obra de arte que, inclusive, eu tinha salvado Ai, meu Deus. esqueci, que o nome da obra de arte era o ovo, e era a coisa mais linda. Deixa eu ver se Ai, pera, deixa eu ver se eu acho, já me falar, pera. é lindo aquela coisa. Eu não lembro como é que é. O ovo, eu já ia falar, já, acho que já sabia. Cara, apareceu um aqui, mas não era esse, não. Mas é que esse daqui parece que é de Tarcísio de Amaral. É essa, da Tarsila? Acho que não é, não. Não, não. Era um que Não é, era não. o ovo aberto, a casca do ovo aberto, aí a gema e a clara saindo. Parece que a gema era como se a gema era como se fosse o sol. Peraí. Pera, será que não é coisa do Portinari? Portinari não, meu Deus. Será que tá confundindo outro? Aqui, achei. Não é do Dali, não. Vem Não pra sei, qual é? Ô, gente, mostra aí, não tô vendo. Gente, esse negócio de ovo me lembrou um exercício de teatro que eu fiz, que o nosso professor deu um ovo pra gente, falou assim, bota de pé. Aí eu, quê? Aí ele falou assim, bota o ovo de pé. Porque ele Gente, disse que. Ele falou isso. Aí eu falei assim, você tá do Dali doido? mesmo. Tem como fazer isso não? Aí ele falou assim, pra você estruturar um personagem, você precisa conhecer ele bem. O ovo é seu personagem. Conheça o ovo, coloque ele de pé. Aí, beleza. Aí ele deu um ovo pra cada pessoa da minha sala de teatro e a gente ficou tentando botar os ovos de pé. Gente, acreditem ou não, eu coloquei o ovo de pé, tá? Olha, Eu Eu queria tenho um foto. pouco ele disso. Eu calou tirei. a cara, calou a boca dele. Pois é. Parabéns. Aí ele falou, aí eu fiquei assim, não, isso é impossível. E ele, não, tem jeito, pode tentar. Aí teve uma menina que ela deu um chilique na sala e ela falou assim, o meu ovo não tem jeito. Aí a gente trocou de ovo e eu consegui colocar o ovo dela de pé de novo. Foi muito bom, gente. Sério. E ela toda se achando lá, pense. Eu queria um pouco do que o seu professor usou para fazer essa atividade. Povo de teatro é assim mesmo. Ai, cara, teatro é bem- tão bom.
eu tive que sair do teatro que eu estava fazendo depois de muitos anos, né? Sonhando em fazer teatro para trabalhar no Infernos. E é assim, gente, minha vida mudou. Inferno. Mas vamos lá, vida que segue. Onde é que eu tava? Sim, aí, essa daí, a obra de arte que eu falei, achei tão linda. É linda. É linda mesmo. Dali bota muito bacana. Gosto muito. É Esqueci até o nome do movimento. Surrealismo, isso. Gosto muito do surrealismo. Pronto, Acho era muito isso massa. mesmo. A gente era para mostrar, nós tínhamos que mostrar alguns negócios do movimento surrealista, era um negócio assim. É porque agora que o Isso. ensino médio, o quê? Vai fazer uns 7 anos que eu terminei o ensino médio e tá tudo bem. Vida que segue. É Enfim, isso. Mas é lindo, eu fiquei é assim, lindo. por essa imagem. Eu gosto bastante dali. Essa até é a imagem até mais tranquila, tem outros dele que é uma bizarrice. É. A Amanda disse que me falar um negócio, ela nem falou, velho. Eu fiquei mó curiosa aqui. O quê? Agora eu que esqueci. Eu falei pra vocês que eu tô esquecendo. Mas vocês viram, Falei, eu não tô pô. ficando louca. Eu vou gravar a Não, minha ela tela no falou pedaço mesmo. da live que ela falou que ia falar o negócio pra mim. Não era do negócio da bruxa Nicássia, não? Porque eu me lembro que realmente ia falar sobre isso pra você. Uai, eu não sei, você não falou nada, mulher. Eu falei, olha, eu falei assim, olha, Isa, eu vou falar um negócio pra você colocar na sua cabeça. Foi esse? Foi isso. Pronto, foi o negócio da bruxa Nicássia que eu disse pra ela pra você que que ela era como se fosse gato, que a filha dela tinha ficado sozinha porque ela já tinha atingido a maioridade. Entendeu? A pop tava. Não, eu tô confusa, calma. Cara, confusa, tá? Gente, eu tô tão estressada, já faz umas 3 noites que eu não tô dormindo direito. Aí eu tô, Bom. claro, né? Você quando não tá dormindo direito, você tende a não funcionar os A não miolinhos bem. dormir. Eu não dormi e os miolinhos também não funcionam muito bem. Então, assim, eu tô Ah, não esquecendo dormir é muita ótimo. coisa. Eu tava zoando. A não dormir, quando você tem insônia, você tende a não dormir. Muito bom. Muito bom. É Sou sacana. é isso. E vamos lá. Enfim. Que a galera tá com a mão levantada. Levanta a mão pro céu, É, que vai começar o rebolê, chão. Tô quase cansado já com a mão levantada aqui, não tem como. Peraí, vamos lá. que coisa. Deixa o futuro amor de vó de lado. Quando fala isso, quer dizer que a neta não vai nascer ou que ela teria que sacrificar a filha. Abras aí, Marlon. Nossa senhora, que pesado, misericórdia. Pois é. Não, Não, mas assim, não deixa de nossa, ser mesmo, né? Tipo, se ela sacrificasse a filha, o feitiço nunca seria quebrado. Nossa, que gente, ela não ia horrível. Eu fazer não um pensei negócio assim, desse, não. Jesus. Eu pensei assim, que ela ia ter que lançar um feitiço na filha pra filha ser estéril, um negócio assim. Não, acho que é só, tipo, a filha não se apaixonar. Sei lá. Aí que tá, Ana, se apaixona. Olhe, entenda uma coisa. A gata já deixou a gatinha para seguir a vida, né? Uma hora a gatinha vai se apaixonar e aí que vai começar mais um plot. E você já sabe qual é o plot, né? Ela pare. Aliás, tem uma poesia só pra falar dela. Furo um fã. Então, Marlon é um cara É. muito chique, né, velho? Tipo, ele faz uma poesia pra falar sobre isso, mano. Pois é. Olha, É cara, outro nível. eu invejo, né? Pior que é bonito. Depois eu vou até mandar, pera. Vou mandar pra vocês, depois vocês leem. Eu ia falar isso Que é agora. bonito. Mas tem umas putaria legal. Matheus, Pia. Na verdade, eu ia falar a mesma coisa que o Matheus falou agora. Marlon todo refinado para falar do acasalamento da gata. Eu me
Eu me senti aqui, na verdade, eu senti inveja aqui só da forma que ele vai descrever, né? Ou que descreveu, enfim. É isso. É, gente mordendo o outro. Gente, É, gata. o Marlon negócio trabalhou negócio é bom, pesado. então. Marlon trabalhou pesado, tem que valorizar. Vamos lá, Brasil, para a próxima question. Next question. Por que o Toró não se vingou do Barão? Porque ele era o Barão de Araúna, hablas. Ai, porque o Toró ia se vingar do Barão? Como? Porque Ele ele tava não quis, preso. ele não pensa, ele não pensa. Ele não chega a ser extremamente pensante e falante assim também, não. Ué, Eu ele acho, não quis. eu Ou ele ia acho. se vingar como? É como assim, vocês pensam no Toró como se fosse um lagarto, gente. Pegasse os diamantes que os olhinhos dele choram e tacasse. Ele já viu necessidade. Cara, já tava passando, já andei Eu na acho rua, que. tá? Eu acho. Já teve uma criança jogando pedrinhas em mim. Vocês acham que não é Ô, doído? a Madalena. Nossa, Maria Madalena. Antes Toró, o Toró Toró, jogar essas pedrinhas. Toró fazia assim, agora que eu estou chorando as pedrinhas de diamante, tu também vai chorar, desgraça. Toma. E é, Nossa. Eu e achei vamos, bem, tipo, é porque o Thor, ele acaba virando escravo, né? Tipo, ele é um ser místico, e todo ser místico tem algum rolê que se você fizer alguma coisa ele vira ser escravo. Normal. Exatamente. vamos lá, Brasil, para a next question. Abre aspas. Pois é mais eficiente reger algo quanto tudo é algo. É porque ela botou quanto aqui, mas era quando. Vamos lá. Abre aspas. Pois é mais eficiente reger algo quando tudo é algo, quando tudo é estético, limitado e nada intuitivo. Fecha aspas. Não entendi essa parte. Disse É ela. sobre controle de massas, praticamente. Como controlar uma população. Quando você, então. É muito mais fácil você controlar uma população que tem uma cabeça que pensa de uma forma só do que pessoas que têm várias opiniões diferentes. Então, basicamente, é isso que está falando. Pois é mais eficiente reger algo quando tudo é algo, quando tudo é estético, limitado e nada intuitivo. Quando você abraça a chance de ser intuição, quando você abre a oportunidade de algo ser intuitivo, você cria rebuliços da população. A população começa a pensar um pouco mais e tal. A intuição é exatamente isso. Então, se você mina a chance de alguém ter essa perspectiva de intuição, você acaba fazendo que as pessoas sejam burras. E com gente burra, que só pensa igual, você consegue controlar ela. Então, essa é a crítica dela. Pois é. Tem esse daqui, eu não entendi bem, mas eu vou falar aqui. O capítulo 3 é ingratidão e o capítulo 4 também não entendi. Na verdade, eu não entendi nem a pergunta, mas se você entendeu aí, Ah, mano. o título é o mesmo, só que o título tem uns parênteses no meio. Tem uns parênteses separando. Aí fica o in fica dentro de parênteses e a interrogação também. E aí fica então essa ambiguidade. Será que ela está sendo grata ou sentindo ingratidão pelas coisas que ela está passando? Porque essa poesia é basicamente sobre isso também. Ela também falou assim: como assim a filha virou uma galinha? E a bruxa fez, e a mãe bruxa fez um feitiço de canção de criança para ajudar a filha. Sabe o que foi que aconteceu? Eu vou responder no lugar de Mar. Responda. É assim, ela, como viu que não queria que a gatinha reproduzisse, ela disse: vou fazer melhor. Vou Você transformar esse gatinho melhor. em galeto. Vou transformar esse gatinho em galeto e me alimentar. Meu Deus. Chegou naquela parte que a mãe gata diz: eita, esse bebê aqui vai servir de alimento. Aí miau.
Meu Deus, que pesado, misericórdia. Diz aí, Marlon. Ela faz um. A filha dela virou uma galinha do nada, assim, tipo, ela tava brincando, sabe, brincando de guerra de travesseiro, e do nada a menina virou uma galinha. Aí ela falou assim: pera ainda que eu vou ter que ajeitar, resolver isso. Aí ela vai lá e pega coisas sabe aquela musiquinha da borboletinha? Da Sei. Natinha? Então, ela pega algumas coisinhas dessa receita do chocolate, Gente do céu. entendeu? Como um feitiço pra tentar ajudar essa menina, a filha lá. Só que não resolve, não. Aí transformou a filha num galeto. Não, a vida já tinha transformado, só que a mãe tenta resolver fazendo isso, só que não resolve. Aí ela vai ter que correr atrás de outra coisa, pra ver se resolve. Minha Aí gente. ela cozinha um poti-poti, aí vai temperar com nariz, um amarelo pica-pau, com olhos de vidro e pernas de pau. E aí tenta dar pra menina comer. A menina come, só que não dá em nada. Minha gente do céu. Eu tô Isso. passada. Que problema. Demais, demais. Eu pensei que ela ia fazer uma galinhada e me chamar pra comer. E vamos para next question. Next question. Yes. O que tem a ver o feitiço para a filha com o rabo de toró? Vixe, dá até o rabo do bicho. Dino. O que, Não. o que tem a ver Ela o não. feitiço? Deixa Sim, eu ver aqui. olha, Ela ela precisa de. ela Ela ainda precisa de acrescenta. uma. Desculpa, Marlon, pode falar. Não, fala. É porque ela ainda acrescentou assim, né? Depois, o que tem a ver o feitiço para a filha com o rabo de toró? Abre aspas. Uma outra muamba era o sumo de uma jaca mole, estrabuchada por uma faca de pedra. Faca essa utilizada para cortar a cauda de toró. Fecha aspas. Isso. Então, ela precisava de um dos ingredientes para o feitiço, para fazer com que a galinha vire a filha dela de novo, era exatamente pegar o sumo de uma jaca mole, só que a jaca mole não podia ser qualquer jaca. Ela só uma jaca mole que deve ser estribuchada por uma faca de pedra, ou seja, tem que ser cortada por uma faca de pedra. Só que não é qualquer faca de pedra, é uma faca de pedra que é utilizada para cortar a cauda do toró. É isso. Olha, eu não entendi. Me desculpa. Fala, Vamos lá. Ela precisava de uma jaca mole, só que a jaca mole não podia ser qualquer jaca mole. Era uma jaca que seja para cortar a jaca precisava ser cortada por uma faca de pedra. ah, Uma faca. Só que não era qualquer tipo de faca. É uma faca que utiliza para cortar a cauda do toró. É isso. Entendeu? entendi. Entendeu? É Vamos isso. para a próxima. O que é isso? Abre aspas. Limoeiro mafagafado por mafagafinhos. Fecha aspas. O que é isso? Mafagafo. Vocês nunca ouviram falar da trava-língua do mafagafo? Não. Ah, já assim, nunca ouvi falar, mas agora que eu saquei. Agora que eu É, saquei. é uma palavra que existe. Mafagafo é uma palavra. Ninguém sabe direito o que significa, não sabe o que ele faz. O povo fala que é um bicho, né? Um ninho de mafagafinhos. Já mafagafavam e mafagafafinhos, sei lá como é a porra trava-língua. E tem aí. O que seria, então, mafagafado? O que seria? Ninguém sabe. Ninguém sabe ao certo, mas existe. Faz parte do trava-língua. Mas não deixou no ar. Não deixei no ar, não. Quem deixou no ar foi quem escreveu o trava-língua, né? Então hoje ninguém sabe o que significa mafagafo. É até engraçado, você quando pesquisa mafagafo, parece tanta coisa que é um mafagafo. Mas Parece aparece tudo. tanta coisa, mas não aparece o que é específico. Então, exatamente. Aqui fala que ela caminhou muito, abre aspas. Caminhei até os sapatos encravarem e cravarem nos cascos, até o frio morfar no mormaço, fecha aspas.
como que não se passou vários dias nessa caminhada? Aí ela ainda botou assim, o que esse povo tá fazendo reunido? Ah, o povo do Reunido eu explico depois da história. Sobre os cascos, ela caminhou um bocado, só isso. Não passou dias, mas caminhou um bocado. A gente acha que caminhar é fácil. É verdade. Cansa. Só que cansa. Vocês já fizeram trilhas assim? Já andaram, fizeram trilhas? Ó, aqui, ó. Vocês lembrar pra vocês, ó. Ela foi de manhãzinha, tá? A história começa de manhãzinha, quando acabou de o sol nasceu, assim, ó. Nascendo. Aconteceu essas coisas. E aí, quando o sol tava começando a se pôr, ela que encontrou esses bichos. Então, ela caminhou muito, umas 10 horas, no mínimo. Nem 10 horas, chuta aí, se a gente for tirar, se põe umas 12 horas só, 12 horas andando, a gente cansa muito o pé, 12 horas, cama mesmo. misericórdia. 12 horas andando, então a bichinha realmente lascou o pé dela. Os pés dela foi Eu 12 horas judiou. andando, eu 12 horas andando já tava pedindo socorro. Então, você tira aí, 12 horas andando realmente cansa. Não precisa necessariamente passar dias, mas 12 horas andando é do caralho. Ontem eu passei quase o dia todo andando mais meia noite pra gente comprar umas coisas no centro. Ai, é muito gostoso bater perna no centro, né? Ai, nossa, É bom demais. tão caótico. Nossa, é tão caótico. É É um bom, sentimento e tanto assim. Nossa, é bom faz quando você vai saudade. pra comer, pra lazer, essas coisas, mas quando você vai pra comprar coisas pra casa, assim, você tem que sair pesquisando, é horrível. É uma desgraça. Mas é um evento e tanto, assim. Você tira um dia só pra ficar andando, assim. E você Sim, extremamente exausto, estressado. Ai, mas não, é um sentimento que eu sinto falta de ter. Eu vou ter isso de novo. Porque é muito gostoso. É Marcos, muito você tem estressante. quantos anos, Marcos? É ter o 21. 21? E tu já Já tá dá tipo tá perto. Não, olha, agora eu fiquei revoltada contigo. E tu ainda falou que, mas isso é uma coisa que eu sinto falta. O cara com 21 anos, gente, meu Deus do céu. Eu pensei, não, É porque eu não faço mais isso. Marlon, pra falar isso, tá bem nos 30, com 21 anos. Gente, olha, eu tô me sentindo aqui, eu nem sei, inexplicável. Vamos lá. Você tem quantos mesmo, Amanda? Esse bebê fez 25 no mês passado. Cheirando não é nem a leite, é afeto. Misericórdia. A líquido amniótico. Rapidinho. A Isa falou que vai ter que sair. Não quer. Não sei se ela vai querer falar ainda, que ela tá com a mão levantada há um tempão. Habla, Zé, mulher. Se Vou quiser falar aqui falar, fala. rapidinho, Certo. tá? Porque não vou ser grossa assim de sair do nada. Até porque na última reunião do livro do Marlon eu não apareci. Tranquilo. Desculpa, gente, é cara de pau. Enfim, vamos voltar aqui. Eu sempre tenho muitos elogios a fazer aos seus livros, Marlon. Não sei se você sabe disso, mas Obrigado. eu e o Matheus, nós somos seus fãs. Fica eu e ele lá no grupo de leitura, lá no grupo dos administradores, te elogiando. E eu gosto. Mentira. Eu tiro o print. Isso aí mete mais o pau do que juntando tudo em junto. Querida. Mentira, velho. Cínico. Linda. Eita. Sou um amorzinho. Critica muito, meu Deus. Vocês são fáceis de tacar ela na fogueira porque você é pior do que eu. Com licença. Com licença. Hablas aí, gata, hablas. Aí eu ia falar que eu considero muito interessante, né, essa sua maneira de contar uma história misturando a poesia com uma narrativa, entre aspas, comum. E uma das coisas que eu acho muito interessante que eu queria comentar, aliás, é como você não perde o jeito poético, mesmo quando você está narrando uma parte da história, a lenda, por exemplo. Uhum. Você
Mano. tem reflexões mesmo no texto narrativo, e eu acho isso muito massa. Por exemplo, quando tá lá falando do Toró, aí tem a parte que fala assim, abre aspas, como ele fazia isso, ninguém sabia ao certo. A magia do desconhecido entregava encantadoramente mais do que o tédio do conhecimento. Então, eu acho isso muito interessante no jeito que você escreve. E assim, eu gosto muito de misturar os poemas com a narrativa, e aí você fica tentando conectar, porque é super diferente de todos os livros que eu já li, e eu gosto muito disso. A gente tava falando aqui com o Matheus também agora aqui no chat do, da reunião, que tem muitos termos, muitas palavras que são brasileiras, que não são tão comuns, né? Algumas são bem Uhum. esquisitas, como a gente debateu aqui, mas tem algumas que a gente não são tão incomuns, mas a gente esquece de usar. Eu acho que principalmente por causa da falta da literatura brasileira, né? A gente Sim, verdade. dá É um muito bom pouco ponto. valor. Então, eu acho muito interessante você trazer isso para os seus livros. Eu gosto muito dos termos. Se eu não me engano, eu anotei os termos em algum lugar, só que agora não sei cadê. Se tá no meu WhatsApp, se tá no meu bloco de notas. Sou uma confusão, me perdoe. Mas a Titi conversou aqui, então vocês têm noção do que eu tô falando. Então, é isso mesmo. Eu gostei muito do livro, Obrigado. tá? Eu acho que eu vou voltar daquela vista completa, porque eu percebi que tem uns detalhes na história da Nicássia que eu sinto que é um easter egg, mas eu não sei do que tá falando. Aí eu fico Que com ódio, eu história tenho que. Tipo assim, é um detalhe, tipo, tá falando de uma outra pessoa, entendeu? Eu não sei, por exemplo, quando ela encontra lá a mãe lama. Eu sei que tem dois objetos, que ela encontra o ovo lá do jabuti, que eu sei o que o ovo do jabuti significa, mas eu não sei o que a outra coisa lá que ela encontra lá significa. Eu fico agoniada. Eu quero ler tudo para conectar aqui tudo na minha cabeça, Da tua tá bom? cabecinha, entendi. Claro. Exatamente. Enfim, é isso. Beijos. É Eu isso. amo os desenhos, Obrigado. aliás, porque eles me ajudam a imaginar. Tanto que Sim. quando eu tava lendo Heróis do Olimpo, que é uma saga que segue depois de Percy Jackson e os Olimpianos, quando tem. É porque tem muito bicho da mitologia grega lá, né? E É aí difícil pensar, realmente é bem eu difícil. tenho Mitologia grega é bem muito. difícil. Eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar. Às vezes eu consigo, às vezes eu até desenho. Só que às vezes eu não dou conta, eu travo. Aí eu preciso pesquisar uma imagem. Então o fato do seu livro já É, oferecer essa imagem, eu fico, nossa, que perfeição. Porque eu ajuda, né? sou Verdade. cagada mesmo pra essas coisas. Não consigo imaginar direito, não. Consigo imaginar cena, consigo imaginar personagens, rostos, características, mas não me Eu bota pra também imaginar não. um bicho de três pernas. Não me bota pra imaginar um bicho de três pernas. Queria estar falando pro meu professor de português. Tem algumas coisas que eu simplesmente não consigo. Estão fora do meu Nossa, alcance. às vezes o povo fala assim, ela tá vestindo vestido vermelho e ele não sei o quê. Eu nem lembro, nem imagino essas coisas. Eu E vou ler. Eu pior sei que com lá, não roupa eu passo pra mim essas consigo, eu coisas, não. imagino. É, com roupa eu não consigo, gente. Eu não consigo. Pra mim, se a E pessoa descreve roupa no livro, não muda nada pra mim, porque eu não consigo lembrar. eu Ainda descrevo por roupa não bem de vez em ficar. quando nos meus livros, porque pra mim Agora, faz assim, diferença. Pra mim faz. agora tem umas coisas assim, tipo, ela vestiu lingerie vermelha. Você realmente vai pensar. Aí, realmente. Aí, é porque, tipo assim, eu acho que a roupa dá um Agora, um contexto. vestido. Dá muito contexto também? Eu acho também. Por exemplo, ela não vai estar vestindo um vestido tubinho pra ir ver a sogra ou a mãe, né? Sim, Ela vai ser um exatamente. pouquinho mais decente, né? Eu espero. Não sei. Exatamente. Eu Enfim. espero. E quando eu vou montando os cômodos na minha cabeça, gente, principalmente cômodo, eu crio direitinho. Eu sei onde é a porta, eu sei onde está a cama, eu sei onde está a cômoda. Aí, por exemplo, eu coloco a janela num lugar, porque quando eu imagino cômodo, eu coloco a janela onde eu quiser, porque eu simplesmente me recuso a fazer um cômodo sem janela, porque eu gosto muito da luz do sol. Então eu fico Tá muito agoniada certa. de tentar imaginar um cômodo sem janela. Aí o povo vai lá e fala.
A minha cama ficava debaixo da janela. Aí eu tenho que mudar todos os cômodos da minha cabeça pra encaixar a maldita da cama embaixo da janela. Ah, Maria Maria, da cama. você tá Quando se eu tô lendo, eu sou perturbando. assim. Por exemplo, aqui no meu quarto, Tadinha. tem ali a minha estantezinha, o baú, a cômoda da cama. Se a minha cama fosse debaixo da janela, eu teria que passar a minha cama pra lá, meu baú pra cá, do cantinho direito, e a minha estantezinha do lado do baú. Aí minha cômoda fica onde tá. Eu mudo assim, quando eu E tô é- lendo um livro. Porque aí toda vez que fala, que eu voltei pro quarto, aí o quarto já tá feito na minha cabeça, entendeu? agora eu entendi, agora eu saquei. Aí as pessoas ficam me perguntando por que que eu tenho essa mania de descrever cômodo, por que que eu tenho essa mania de descrever roupa. Porque pra mim importa. Agora, não fico descrevendo, por exemplo, lá no final do livro tem um baita de um feitiço, e aí dá maior peteco, e aí tem aquelas coisas sobrenaturais que acontecem. Não dou conta de descrever. Porque eu não consigo imaginar os bichos, não consigo imaginar os acontecimentos sobrenaturais, as magias, os feitiços. Enfim, é isso. E eu gosto do jeito de descrever, tá? Do seu livro. Enfim. Eu nem sei porque a gente entrou nesse assunto. Mas é bem. É que tem uma parte que realmente é pra bagunçar a cabeça mesmo, gente. Tipo aquela parte do Toró criticava a faca ser afiada. Começa a criticar. Não sei se essa parte tá falando isso, eu não sei. E isso, tipo assim, não é uma característica que tem só nesse livro. Tem no outro também que a gente leu, que é Inócua Gentil, que é, por Aham. exemplo, aquela parte que a Clara sobe em cima da Alice, mano. Que era uma aranha, um bicho. Eu não consegui, como eu já Maria, falei, eu não dou conta de imaginar direito, né? Então eu não consegui imaginar. Mas na minha cabeça era uma aranha. E me é deu a muito tiranha. pavor, porque eu fico A Maria. apavorada. Nossa, tá. Aranha me E- dá pavor. Então, na hora, eu fiquei tipo, que é isso? Que bicho é esse? E não faz o menor sentido, mano. Você tá lendo, você não sabe o que imaginar, porque o texto te confunde, o seu cérebro te confunde, mas você sente agonia do mesmo jeito. Sim, verdade. Você sentiu Complicado, complicado. botar aranha. Parece que eu tô criticando, mas não é, tá? Tô elogiando, porque eu não conseguiria fazer esse tipo de dano ao cérebro de uma pessoa. Não daria conta de confundir uma pessoa do jeito que vocês se confundem. Só que é proposital. Tem partes que eu percebo que é totalmente proposital. Eu fico até um pouco puta. Mas enfim, não vamos falar sobre isso. Que eu fico, como assim, filha? Volta lá, descreve esse bagulho direito. O que esse negócio aí de não sei Nossa, voz significa? tem umas coisas que é mal escrita que eu fico muito também. Nossa. Não é um Não negócio mais escrito, descreve, é que eu né? gosto dos detalhes. Eu sou Maria Fifi, gente, você tem que, Então, às né, vezes não descrever. descreve, eu fico muito mal também. Eu Às falo, vezes eu ah, fico nossa, puta podia ter aprofundado. com. Ai, eu Sim, odeio quando às vezes descreve coisas que não precisava descrever, sei lá, um relógio. Assim, um relógio era assim, tal, ponteiro era assim, os Era. por números era assim. exemplo, eu Aí Cara, tava eu fico, lendo oh, meu Heróis do Olimpo, Deus. tem eu pensei. uma profecia a cada livro. Gente, eu fico tipo assim, explica essa profecia aí direita, mano. O que que isso significa? Eu fico puta. Verdade. Então. Enfim, gente, eu tenho que dormir, né? Já é 10h30. Amanhã eu vou acordar 6. 6? Não, minha mãe levanta 6h50, né? 5h50. Enfim. Beijos. Beijos, Beijo, gata. tchau. Até mais. Tchau, hein? A É, Mamis arrumou outro trabalho agora. Tô tendo que ir andando pra escola, gente. Sério, que tristeza. Pelo menos Começou, posso passar na mulher, começou padaria. difícil. é que eu ia falar também, acho que eu também já vou sair, tô morrendo de sono. Taca aí, Matheus, taca aí. Eu concordo com a Isa, nessa vez que ela falou de. Os livros do Marlon são muito diferentes de tudo que a gente viu passar no grupo, de realmente o que a gente lê. E é muito interessante porque todos os livros remetem muito a um tipo de escrita mais brasileiro mesmo. Tipo, tem elementos brasileiros, tem elementos regionais, tem elementos nordestinos. E eu acho que até, tipo, a leitura acaba não sendo tão fácil, porque a gente não está acostumado a ler livros nessa pegada, nesse estilo de escrita e tudo mais. Acho que até por isso
Algumas pessoas do grupo se confundiam ou acabam não entendendo tão bem o livro. E, tipo, eu queria saber, Marlon, o que geralmente você lê, sabe? Que você acredita que influencia na sua escrita, no seu estilo? Marlon, vocês estão me O ouvindo? que eu leio que pode. Pera, tá, pera. O que eu Tipo, é posso basicamente, dizer? tipo, o que influencia essa escrita a ponto dela ser desse jeito, tão diferente Ah, assim? nossa, é muito louco. É que, na verdade, é uma coisa de momento, assim. Eu acho que é muito isso, tipo, é coisa de momento. Sei lá, estou escutando uma música, aí eu ouvo a música, leio as letras, achei legal. E aí eu acabo me inspirando. Às vezes eu sinto alguma coisa, vou lá e monto. Né? É Sim, isso. sim. É exatamente isso, assim, tipo. E aí eu vou sentindo coisas e eu vou escrevendo. Aí acho que Sim, eu fui sim. construindo muito esse tipo de escrita, muito com, com eu lendo literatura brasileira em si, assim. Acho que é muito disso mesmo. Sei lá, Vidas Secas, Luciano Ramos, aí Clarice Lispector, aí eu vou lendo esses textos, assim, Cruz de Souza, Álvares de Azevedo. Aí eu vou lendo esses livros assim também, vou criando um pouco da Hum, forma como eu escrevo, assim. Cara, sim, vocês sim. podem me julgar à vontade, mas o pessoal fala tanto, ai, como é o nome daquele lá, o arrombado não sei o que de Machado, como é o nome dele Machado de Falei, esqueci. Assis? Machado de Machado Ó, Assis. o mesmo. arrombado do Machado, tá bom. Esse daí mesmo. Eu acho que é o Curtiço que é dele e a Cartomante. Eu acho que o Curtiço dele, não. É Não, o. É, curti isso dele, não é. né, Mas a não. Cartomante né? Esqueci. Eu não sei. Eu acho que a Mas Cartomante acho que é. Eu Eu acho acho que que foi a é. Cartomante que eu Mas fui ler, porque uma vez eu fui pro IFPB aqui, aí eles fizeram do jeito deles a versão da Cartomante. Eu fiquei, gente, eu gostei, vou ler. Aí eu comecei a ler, eu fiquei, gente, quero não. Eu não gostei, eu não gostei. Eu não sei e se é é bem porque difícil. a Pior que é escrita difícil mesmo. É bem é, difícil a escrita dele. É bem difícil mesmo. Porque, eu primeiro, já é de 100 pode anos falar. atrás, né? Primeiro, é de um livro de 100 anos atrás. Então, você realmente a forma como ele escrevia não vai, gente. Nesse tempo, a pessoa falava vossa mercê. Ai, não cabe, não. Realmente é difícil. E aí não Eu, cabe ficar mudando, né, para caber na literatura de hoje, porque senão você perde a escrita do autor. Aí sim. fica nisso, aí você que se lasque para ler, sem vestibular, né? Oh, meu Deus. Mas eu É, gosto muito de ler, mas eu gosto mais de ler de coisa do modernismo pra cá, assim. Que aí é mais palatável, assim. Tipo, você entende mais as coisas. Aí você pega, por exemplo, então, tipo. Agora, esses livros muito antigão, assim, realmente me pega, assim, pra ler. Eu leio e falo assim, meu Deus, o que é isso? Mas, por exemplo, eu não acho minha escrita, tipo, ser impossível de entender. Mas acho que é isso. Tipo, é diferente, mas não é impossível de entender nada também, não. Não, não é Mas impossível, não. não é Acho que não. existe só uma atenção maior, uma conexão maior. Sim. Mas enfim, tipo, quando eu tô com raiva, por exemplo, eu gosto muito de escutar Fiona Apple. Ela gosta muito de contar storytelling, né? História das músicas dela, né? Tem a Taylor também. Aí, aí eu vou contando, eu sinto a coisa, eu gosto da palavra, de alguma coisa, da música, assim, eu começo a construir as coisas. E aí eu vou lendo também, tipo, o texto trava-língua, vou lendo trava-línguas, eu começo a me inspirar. E é isso. Eu tenho uma ideia, eu vou correndo atrás para procurar para ler coisas parecidas, aí eu vou inspirando. Marlon é bem diversificado. É muito eclético ele, velho.
Só tem que estar com E. uma cabeça muito doida também. Mas eu tô longe de ser, tipo assim, super Na, plural. Então, assim, de ler coisa que eu leio. Não tô tão plural, não. na verdade, eu acho que você é muito curioso. É. É, pode ser, realmente. Queria saber como você tem tempo também, tipo, estudando Não medicina e. tenho. Essa que é a Ah, questão, não tenho tempo. A melhor resposta que eu vou te dar. alguma coisa é sacrificada aí. Ou você Eu sacrifica a vida sac... social ou o sono. Os Ou é, dois. ou é a medicina ou é a escrita, Marlon. E aí? Não me fala disso. Aliás, o livro é muito sobre isso também. Tu acha que a Mãe Lama existe por quê? Me ama, sei lá. Então, muito disso. Tipo, essa ideia de sacrificar uma coisa por outra. Então. Hum, A Mãe Lama representa esse sentimento meu. Gente, nossa, ó. mano, que foda. Tá vendo, ó? Tá vendo? Eu sinto uma coisa, eu falo, vou botar em outra forma. Pra não ficar muito claro, porque também se minha família. Nossa, imagina se fosse um livro de poesia, assim. Minha mãe vai lendo esse negócio assim, meu Deus do céu, você não tá doido. Pode, vou internar. Aí eu vou lá e boto um personagem por trás pra gambelar ela. Aí, pra ela, não é eu escrevendo, mas sou eu sim. É tudo eu. Marlon metendo pau na família e eles lendo. Ai, que coisa linda, Marlon. Gostei. Parece o livro da Louise, mano. Tipo, a Louise fez um livro onde a personagem principal Ah, fugia de casa, tá ligado? Porque ela não meu gostava Deus! da pressão da família e ela tinha perdido no vestibular e tudo mais. Aí, basicamente, a Gente! personagem era ela, sabe? Aham, nem essa. Oxi, tipo, você tem que ter muita coragem, viu? Pra fazer um negócio desse. Se publica. E publicou, e a família É, dela leu. O melhor foi isso. Ei, vixe, ela nem, a liga nem se importaram. Então, as pessoas querem uma historinha qualquer. Oh, meu Deus. Não pegaram a Não, mano, referência. foi muito É engraçado isso, muito porque, engraçado. tipo, ela ficou escondendo a história, tipo, durante um ano, mais ou menos. Aí Meu Deus. alguém da família dela, acho que uma tia, descobriu a história e espalhou e tudo mais. Enfim, Gente, cuidado, Marlon. cuidado, né? Pois é. Mas né, o povo vai pensar que é outra coisa. É o fato de ser um livro de fantasia, ele fica mais difícil ainda de pegar coisa minha. Assim. Mas tem, viu, gente? Mas eu curti essa ideia da Mãe Lama, tipo, eu não relacionei nada com o mundo real, porque geralmente em histórias, quando a gente tem alguma entidade que realize desejos, sempre tem uma contraparte, né? Que nem no Sim, filme lá dos sim. Vingadores. A Então, tipo, eu fiquei, motona. ok. Mas faz sentido, faz sentido. É tipo, você desistindo da escrita por causa do dinheiro, que a medicina É pode. pesado, sim. É Pesado. pesado. Eu super me identifico com isso, porque quando eu terminei o ensino médio, eu passei em psicologia. E Hoje é que uma é parada que lindo. eu gosto muito. Só que, tipo, eu também passei em engenharia de computação. E aí eu Ai, fui conversar com as pessoas fazendo psicologia e tal. E todo mundo super me deu um balde de água fria em relação não à faz, não. valorização da área. Isso. Vale a pena mesmo. 5 anos estudando, vale a pena. É verdade. A gente tem que ser sincero, assim. É verdade. Ganha salário mínimo, estuda 5 anos, tudo. É um bocado de coisa que estuda matemática, estuda biologia, filosofia. Sua cabeça quebra todinha. é, Cada movimento pensa uma coisa diferente, você dói mesmo, não vale a pena. não, enfermeira é do mesmo jeito. Passa 5 anos estudando para quando vai atuar, ganhar pouco. Sim, tá Passa vindo um aí, filho. salário pouca coisa. Tá A vindo aí, gente. filho, o reajuste. Pode ficar tranquilo. Pô, tá vindo. A gente deveria ter sido político, tá ligado? Ou ter aberto uma igreja. Mas no caso você é engenheiro? Sou engenheiro formado. Passada, Brasil. Eu atuo. Sério, e eu estou Gente, passada mesmo, né? Nem resenha ou ironia, eu estou passada.
Porque eu pensava que você era formado em ciências da computação. Juro. Não, não, tipo, eu pensei em fazer ciência, mas, tipo, engenharia eu achei um curso mais completo, porque eu ia aprender sobre física, matemática, que é uma das coisas que eu gostava e que eu queria aprender mais depois do ensino médio. E aí eu falei, vou pra engenharia. E... Mas eu fui, não me arrependo, não. Foi Querido, divertido. no nosso grupo nós temos engenheiro, Olha, 2 estudantes de medicina, né? Que né, É. nós não somos fracos. Receita de Eu ainda grátis. sou técnica de enfermagem, né? Sou técnica de enfermagem. Enfim, apesar Uhum. de ser técnico, sou muito orgulhosa. E sim, e comecei aceita. a estudar marketing. Gente, Carol está estudando. Ai, meu Deus, eu esqueci o curso de cara Carol. faz RI. Relações internacionais, já que estava fazendo, se eu não me engano, pedagogia, gente. Né, licenciatura em letras. Licenciatura em letras, já que daqui a pouco vai comer meu couro por ter falado isso. A Marjorie, eu acho que Vai a comer Marjorie meu faz couro. engenharia Oxe, o química. quê? O que foi? O que foi? O que? Ixi, Maria, Eu tá cochilei, drogada. caralho. Vixe, mano. Eu cochilei. Não, Nossa, Com a A mão gente tá falando mal Eu de cochilei com a mão você. levantada, cara. Você não entendeu? A gente falando mal de você. a O gente que só Contou que na fala foi? hora. mal. Você entende? Olha, aqui a gente só fala mal, aqui a gente só mete o pau nos outros. Porque nós somos é, esses. Nossa, Mas gente. enfim, gente, olha a gente aqui, inspiradores e inspirando. Amei, viu? Amei. Para. Ai, para. eu tenho mais Chora. uma coisa pra perguntar pra Marlon. Hum, Tipo assim, Rick. sobre o que é o poema do capítulo 3, A Ingratidão? Porque, tipo, eu juro, quando eu tava lendo, eu só consegui lembrar de Bolsonaro no período da pandemia. Bolsonaro encapetado aqui, né? Sobre quem? Tem bem quem não, mas pode sim ser Bolsonaro, por que não? Por Misericórdia, que não. não? Pois Por que estou não? desconsiderando esse livro a partir de agora. Não, pô, porque olha como o poema começa. Quão lindas são essas palavras moduladas por essa boca satânica. Misericórdia, Quão, Senhor. quão fácil é vender promessas vãs para pobres coitados inocentes. Eu falei, porra, é Bolsonaro. Pode ser, por que não? Mas pense em todo tipo de político corrupto que pode existir aí. Tá? Ele Marlon, pode caber. Marlon fez igual a Beyoncé. Pegou os limões e fez uma limonada. Fiz uma limonada. É, pegou os limões e fez uma limonada. Ai, ai. Pois é, Enfim. Brasil, tô passada, viu? Tô passada que agora eu vou olhar. Matheus, tu tem mais alguma question? Não, não, só falei que, tipo, eu gostei muito do livro, acho os dois escrita muito boa, Marlon. Ainda quer uma continuação de Uma Inócua Gentil, eu acho que Ô, tá... gente, agora eu vou ter tempinho, graças a Deus, que eu tô entrando agora em férias da faculdade, porque antes realmente não tava dando, não. Julho, Ótimo, junho, foi meses difíceis. E aí, é isso, eu vou adiantar. perfeito. Mas aí é isso, gente, eu vou sair agora, que amanhã eu tenho que acordar cedo também, na vida de Tá proletário. certo. Ave Maria. Obrigado, gente. Não esqueçam de ir para a É. reunião, Amanda. Oi? Não esqueça de parar a gravação É, antes de sair. na coisinha vermelha, né? Isso, isso. Mas acho que quando todo mundo sair, a gravação para sozinha. Acho que Mas enfim. para também. Enfim, É. Valeu, galera. Tchau, tchau. Foi ótimo. tá. Matheus. Gente, Quais são agora as coisas de Marjorie? Tem mais perguntas? sim, quem é a próxima pessoa? É a Jaque, né? É Já Jaque. que vai Jaque, falar. você Aleluia, Senhor. Chegou meu momento. arrase, mulher, arrase. Demorou. Tadinho. Eu dormi com o braço levantado. Faz parte, mulher, relaxe. Calma aí. Eu anotei uns negócios aqui. Voltando tudo lá atrás. Eu concordo que você tem que fazer um livro somente com a primeira lenda, né? Que é da. Puta, agora fugiu o nome. O Da Toró. Nicásia.
Da Pera, o Nicásia. Toró? Ah, De tá. Toró e Nicásia. Tá, Eu achei bem pode interessante ser. o seu livro, né? No caso, porque, que nem a Carol falou, eu gosto muito do folclore, gosto muito de lendas, mitos, contos em geral, né? Então, eu super apoio, eu acho muito legal. Eu anotei algumas coisinhas aqui também. No começo, quando eu comecei a ler o livro, eu achei que você focou em lendas da Amazônia, né? Só que Hum. teve algumas que eu olhei e falei, não, acho que não é, né? Cadê? Lembrei algumas lendas, eu lembrei de Minas, por causa das lagoas, cachoeiras, Sim, sim, pode ser. pequenas, a vila pequena lá, então eu lembrei muito de Minas, não sei por quê, né? Hum, Peraí, segura. E aí, A paisagem pelo. interior é bem parecida, né? Todo, É todo verdade. interior é assim, é É, genérico. parece É, que sempre é quase o mesmo padrão, né? E sempre aí, meio padrão. Um rio, uma vila, cheio de fofoqueiro, uma igrejinha. É tipo isso. exatamente isso. É exatamente isso. E Não aí, pode. eu não sei se eu acho que eu cheguei depois e não sei da onde você tirou esses mitos. Eu vi que o Toró você criou, né? Foi, Agora, Torocri. alguns mitos, da Nicásia, por exemplo, você criou ou existe mesmo essa lenda da Ah, Mãe Lama? Mãe Lama eu criei. Hum, Mãe Lama eu criei. Nicásia, a personagem existe. Algumas características da personagem já tinha também, só que eu peguei e mudei tudo. Virou uma fanfic. Como eu tava falando, virou uma fanficzinha dela. Uma fanfic. Lê como uma fanficzinha. Tem até filha pra ela agora. É, a bicha agora tá requintada. chique Ela tá demais. fudendo. Ela tá fudendo agora. Cássia recebeu total atenção. Né? Oxe, tá chique demais. Tá. E aí algumas lendas eu lembrei algumas lendas do interior, eu vi todo mundo falando do tipo do Nordeste, da Sim. Amazônia, de São Paulo, algumas gírias também eu vi que misturam um pouco esse negócio como era? Como que era? Cara, que a gente tinha falado, bodega. Bodega pra mim é aquela bodega, tipo como se fala assim, aquela porcaria ali, aquela merda. Entendeu? Pra Bodega é mim, ótimo. Pra mim, bodega Uma é isso, falar palavra, aquela bodega. Eu ouvi falando bodega, é uma palavra ótima. né? Maravilhosa, porque minha família é do Nordeste, então tem algumas palavras, algumas características que eu levo de lá, por exemplo, febre do rato, né? É, Exatamente. Tá vendo que Febre do ratel. sou eu? então, Tipo do rato. Tem muito disso. a mãe da minha mãe, aquela praga, ela falava muito isso. É boboica, essas coisas assim. Minha mãe vivia falando para não falar essas coisas porque atraía coisa ruim. Eu falei, mas isso aí não é nada demais, não. Isso aí é uma palavra que no final das contas nem tem um significado, né? É uma coisa boba. E o Batoré, eu achei que ele teve um final digno de ser um perfeito babaca, né? Sim. É, Pior que eu piorei um pouco a história da vila, então ele é realmente um filho da puta, sabe? Tipo, eu então, piorei mesmo, assim. Eu piorei depois. Então ela ficou bem pior agora. Tipo, o pessoal morrendo de fome. Quem morria acabava sendo jogado numa vala. Eu piorei. nossa. Então, é Então ele porque realmente virou uma filha da puta. E eu gosto do final também, tipo, ele vira um boi e esquece literalmente. que é ele. Tipo, ele esquece que ele foi e vira outra coisa, praticamente. É. Então, realmente. E, Acho e que é eu pior vi, que morte, deixar de existir. Tipo, eu também acho. Mas eu vi que alguém perguntou por que que o Toró não se vingou. E eu vi que você uhum. falou que ele é um ser que não entende. E eu até entendo, porque, tipo, ele é um animal, né? Ele é um Sim, eu animal. vejo como um animalzinho também. Então, ele é um animal. Só que pelos poderes que ele tem, pra mim, eu meio que fiquei questionando. Eu falei, mas realmente, ele, por ser um ser de magia, que, tipo, Uhum. pode controlar o clima, certas coisas, barragens, essas coisas assim. Então, ele poderia ter um pouco de consciência
a ponto de poder ter um pouco de consciência para Pior fazer que assim, daquele bicho um inferno. sim, assim, pior que tem um outro texto do livro também que fala que, tipo, ele tendo consciência de algumas coisas. Talvez ele só não fez porque, sei lá, porque Porque ele ele ia se era bom. vingar. Tipo, Ele era bom. pra E, que ele vai se vingar? Tipo, sei lá, não tem necessidade de fazer então, isso. Tipo, e não eu cabia, eu parei, acho. né? E eu parei para pensar, se vocês parassem para pensar, o final do Batoré também poderia ter sido ruim, porque ele virou um boi. E o que que acontece com os bois? Vira churrasco no final do Nossa, Vira ano. churrasco, menina, sacou? no restante do livro, esse boi sofre. Digno. Apesar de Sofre amar os muito. animais e não desejar, desejar, tipo, que maltratem eles, sejam Uhum. cruéis com os animais, se bem que para mim que a pessoa que maltrata animal, ela vai direto pro quinto dos infernos, sem direito a purgatório nem nada. Se bem que não sei se existe, eu não sei. Mas, tipo assim, a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela não precisa nem de julgamento, ela tem que descer direto, Ah, Descer né? direto. Descer direto. Tipo assim, aí eu fiquei questionando. Eu falei, meu, se ele virou um boi, com certeza ele virou um churrasquinho, né? Eu acabei lendo só esse primeiro conto, mas eu vou usar das palavras do Matheus as minhas, que tipo, a sua escrita é diferente. É uma escrita que cativa, que prende a gente, sabe? Tipo, até É. o outro livro que a gente leu, tipo, eu olhei assim, eu falei, gente, tem um diferenciado aqui, um jeito de escrever, um jeito de e tal. E me prendeu. Um dos poucos livros, assim, que normalmente tem no nosso grupo, que me prendem, sabe? Porque tem alguns Uhum. livros que eu leio, começo a ler e falo, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu não tenho paciência para esse tipo de ler. E vi também que tem alguns poemas. Os poemas, apesar de não gostar de poema, eu gostei também. Achei bem Obrigado. interessante. Principalmente depois, no segundo capítulo, acho que é o segundo capítulo, tem um poema lá, eu acho que é a continuação do que acontece no primeiro capítulo, que no final das contas acho que a magia da Nicásia Nicásio. só acabaria Uhum. quando ela fosse vó. E no final das contas, provavelmente, pelo que eu entendi, a Nicásia foi vó com, sei lá, com 20 anos, porque a filha dela parece que na verdade, esse detalhe não foi contado, mas, tipo, ela se engraçou com um moleque, papum, papum, transaram, engravidou. Eu falei, caraca, foi rápido essa magia, hein, rapaz? eu falei, minha teoria estava certíssima, obrigada. Qual? A que a filha dela era igual a gato. A que Nicássia era igual a gato e soltava a filha para que ela fosse, que já tinha atingido a maioridade, né? Aí a filha ia viver a vida dela, né? Depois de 4 meses de vida. E aí Né, é a tipo isso filha ia mesmo. para reprodução. Né, achei digno. Bom, eu falei tudo que tinha que falar e vou ir porque eu tô com sono, tava cochilando aqui, e aí eu vou dormir de novo. Mas que bicha safada, sei não, viu? Ah, eu Eu tava não com sono. Tá certo. Eu achei Já, que eu ia já. dormir. Eu achei que eu ia dormir e não ia Já falar dormi. nada. Oh, meu Deus. A pobre da Jaque. se dormisse, Marlon ia comer seu fígado. Ia mesmo, eu não duvido Eita. não. Ia Olha, mandar de E caça pra me bater. essa foi Né? Bom, igual gente, boa tadinha. noite, viu? Até a próxima reunião. aqui. Até. Beijo. Beijo. Peraí, menina, 11 horas. 11 horas. O povo conversou. Quais são os outros da Marjorie? Acho que tem mais alguns, acho. Tem mais alguns. Acho que são Meu poucos. Deus. Tá, vamos lá. Marjorie este ano. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Caminhei até o sapato. Tarará. Foi depois do dia, acho. São mais duas. Uhum. Abre aspas. Reunidos em uma roda rodada e quase redonda, o toró, um limoeiro, uma faca, uns mafagafos. Ela botou interrogação. E também o que quer dizer isso? Jamanta, songamonga, cebosa, desmilinguida e Puta. Rapaz, sei não, vai.
Vai que É tabaco. tudo xingamento, é tudo xingamento. A pessoa chama de Jamanta, é gorda, songamonga, acho que é uma pessoa boca oió. É cebosa, uma pessoa muito nojenta, desmilinguida, uma pessoa fracassada, uma pessoa fraca, na verdade, toda definhada, assim, muito frágil, e tabacuda. Ai, não sei explicar tabacuda, não. A pessoa chama tabacuda. Ah, você é tabacuda. Rapaz, É isso. tabaco aqui, além de ser aquele negócio que coloca em cigarro, Uhum. se refere ao rum. O quê? Ah, tabaco. Sim, sim, Ao sim, verdade. coração, entendeu? Ao coração. Aham, ao coração, E entendi. essa cebosa, a gente fala quando a pessoa também, pelo menos aqui no Nordeste, quando a pessoa não tem higiene, aí é cebosa, Higiene. É. cebosa. Às vezes nem por isso também, as pessoas só chamam de cebosa, mas só pra grunhar mesmo, Ou senão, só pra zoar com a pessoa. sim, ou senão fala, fulano é uma alma cebosa. Causar cebosa, pessoa Fulano é ruim. isso. É isso. Cebosa, fulano é uma alma cebosa, é uma pessoa ruim. Aí pronto. Já bota isso. Deixa eu ver. Eu emendei os dois, porque você não comentou sobre isso, ó. Abre aspas. Reunidos em uma roda rodada e quase redonda, o toró, um limoeiro, uma faca, uns mafagos. Aí ela botou a interrogação. Eu acho que ela é para explicar um pouco sobre isso. O que, gente? Não entendi. Tipo, porque eles estavam reunidos, será? Não Eles sei. montaram. Eu não entendi. Tá, se for porque eles estavam reunidos, eles montaram um plano. Hum. Eles sabiam que, assim, vamos dizer, eles sabiam que eles estavam de ajuda. Eles estavam precisando de ajuda para conversar com a mãe Lama. Com a mãe Lama, não, com a Nicásio. Precisava conversar com a Nicásio, só que a Nicásio não se importava com eles. Aí eles tiveram uma excelente ideia, que foi, então, rezar para o Padre Cício para que transformasse a menina na galinha. Aí a menina virou uma galinha. Aí eu disse, Ah, mas o que isso tem a ver? é aquela mesma. Ela sabe. Pode falar. Hã? Não, era a mesma Ah, coisa que eu é, tinha falado, mas pode continuar. aí ela virou uma galinha, pronto. Aí você fala, vixe, mas como é que. Por que eles estavam reunidos então? O que eles têm a ver? Como é que ela sabe? Porque a bruxa já sabia que precisava deles para fazer a poção para resolver, para retransformar a menina na menina. Retransformar a galinha na menina. Aí então, foi isso, basicamente. Montaram todo um plano assim, todo doido, esquisito, só para ver se eles acabavam sendo resolvidas as questões deles. Oxe. Bem, É, bandite doida. pois é, Marlon. Eu vi que a Carol tinha colocado um negócio aqui. Vamos ver. Carol, Carol, Carol. Carol. Ela tinha colocado tipo um textinho. Foi isso aqui do final, acho. Eu gosto de livros que lembram uma vibe de folclore. Sim, foi. Eu gosto de livro que lembra uma vibe de folclore do nosso país, como um conto, com referências nacionais, é bem legal. É gostoso de ler também, tem uma escrita fluida. Muito bom. E é muito bom Muito mesmo. bom. Pois é, Marlon, agradeço mais uma vez pelo teu Tá. livro, por você ter Nada, disponibilizado. obrigado. E vamos ver aqui qual será o livro da próxima semana. Eu Gente, acho que só tem um só inscrito, que eu acho que é o Davi. Davi. Ah, então pronto, já Ah, e fica. tem do mês também. Ixi, tem do mês também. Para Eu acho que ler. o do Só mês. sei. Eu acho que o do mês é a. Como é o nome dela? A Isa vai fazer o, o sorteio só depois. Ela vai fazer sozinha, no caso. Ela só vai e coloca lá no grupo. Minha Tá vida é certo. 24. Mulher do céu. Ixi, Senhor. já tá no 4. No 4.
A vida dessa menina não deixa de ser uma fanfic nunca, mas Eu sabia. Foi o 3 da outra vez, né? foi Foi. o 3, ó, já passou o 1, o 2, o 3 e agora é o 4. O que importa é que Eita, a a saga dela. fanfic. E dessa vez é em PDF, viu? Você está nos escutando? Sim, Vi, a vida da menina é a quarta parte da fanfic. pois é. Pois então, seu livro é o livro do mês, ok? Livro do mês ou da semana? Mana, isso, mulher da Da semana. Deu uma Semana que vem. ô Senhor. Mas é isso, é o livro da semana. Marlon, mais uma vez, muito obrigada pelo teu livro. Eu fiz a leitura do primeiro capítulo hoje, só que foi muito rápido, como eu falei. Não tive oportunidade, na verdade, não é oportunidade de ler, porque as coisas não estavam muito boas, mas isso não quer dizer que eu não vou ler. E quero fazer ainda como é o nome? O slide para poder trazer daquele jeito, porque na semana que, eu acho que hoje faz 15 dias, porque semana passada foi o do mês, na semana que ele foi sorteado, gente, eu já sei até como é que eu vou fazer esse slide. Mas, Oh, juro, passou. Oh, pra você, mas não da próxima não vai passar. E vai ser da tá bruxa. certo. Cássia não vai voltar para arrasar e lacrar aqui para debutar de novo, que ela é Vixe. dessas. Agora, sabe o que é ruim do livro em PDF? Porque assim, eu não me lembro da gente ter feito repescagem com livro em PDF. Como acontece, por exemplo, hoje a Vi colocou o livro dela, mas quando não colocam obras novas, acontece a gente já pegar a lista lá do Wattpad mesmo e fazer o sorteio de novo. Aí, Uhum. por isso, nunca foi sorteado, sorteado não, Ah, repescado em PDF, porque a gente já em pega. PDF. Você já pega do Wattpad. Oh, Aí pronto, já passa batido. oh, gente, que pena. É, Nada. e isso acontece já no final da reunião, quando a gente vê que ninguém colocou o livro na lista, aí pronto, já pega Uhum. do Wattpad. Mas eu tenho certeza que vai aparecer de novo. Mas é isso, mais uma vez, Vejamos. Marlon. E como eu já falei, Nada. tua leitura não, tua escrita é bem profunda e dá para sentir quando você coloca ali alguns traços do que está acontecendo, do que aconteceu ou do que você está sentindo naquele momento. Então, eu achei isso muito É legal. bom. E pelo fato também da escrita e da mensagem que tu quer passar, que é bem diferenciada. Então, isso é bastante legal, muito bom, e eu espero que você continue utilizando dessa forma de trazer as suas mensagens diferenciada. Muito obrigada, viu, Marlon? Tá. E na próxima semana teremos a Vi com a parte 4 de Minha Vida é uma Fanfic. Mulher, eu quero ver o que é que vai acontecer com essa menina agora. Inclusive, eu tenho que terminar o terceiro livro. Eu não Acho que terminei. eu tenho que ler também, não terminei não. Também não terminei, eu tenho que ler. Sim, é bom compartilhar, viu, Vi? Para atualizar o pessoal, principalmente o pessoal que entrou lá no grupo. E é isso, pessoal. Uma boa noite. Muito obrigada pela presença. E até a próxima semana, Brasil. Beijos. Até.